Quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, hoje volto atrás um pouco do tempo para recordar que no domingo, 16 de julho, nós celebramos, dentro do domingo, é claro, a prevalência era do domingo, mas nas igrejas a ela tão antigas aqui no Rio de Janeiro dedicadas, celebramos a memória da Mãe do Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, a começar pela Antiga Sé, tão importante na história da nossa arquidiocese, mas pelo mundo inteiro. Os Carmelos lembram os conventos e as igrejas. Este evento relacionado a São Simão Stock, que recebe a revelação deste escapulário, que na verdade peça separada do hábito carmelita, nas ordens terceiras, que tanto difundiram a espiritualidade de Nossa Senhora do Carmo juntamente com aquelas próprias eclesiásticas femininas e masculinas, difundiram esta importante devoção às almas do purgatório. E quando falo devoção, estou fazendo referência à escatologia cristã. Não se pode falar de almas do purgatório sem lembrar que o purgatório é um estado salvífico futuro, além da morte, para além da morte. Há 3 estados salvíficos, ou melhor, há 3 estados após a morte. O salvífico é o céu. Nós temos o seu oposto, que é o inferno. Esses dois têm em comum, apesar da assimetria, totalmente opostos, a permanência. O céu é um estado permanente, o inferno também. Ninguém sairá do céu ou do inferno, tendo chegado ao céu ou tendo sido mandado para os infernos. Não. O céu e o inferno são lugares finais. Mas há um termo ou uma situação intermediária, que é o purgatório, em que as almas padecem, mas à espera do céu. Ninguém no purgatório vai ser reprovado e irá para o inferno. Está no purgatório quem não foi aprovado ainda para o céu, mas jamais para o inferno. Por isso essas almas vivem em grande expectativa de serem introduzidas passo a passo na presença definitiva de Deus. O purgatório está mais próximo do céu do que do inferno. Por isso a Virgem aparece e diz: rezem pelas almas do purgatório. Ofereçam aos céus o óbolo da oração, do sacrifício, das indulgências pelas almas do purgatório. Um ato de amor da terra para que os homens e mulheres que estão no purgatório possam chegar finalmente à salvação. E os fiéis associados a essa espiritualidade carregam consigo o escapulário, não somente como um objeto, às vezes, infelizmente, visto como um amuleto de proteção, por mais que os objetos sacramentais nos protejam das ciladas do inimigo espiritual. Mas, sobretudo, para nos recordar que a devoção e o constante uso desta generosa atitude da Igreja em ocasiões e situações, algumas permanentes, outras extraordinárias, como, por exemplo, o Dia de Finados, nós temos indulgências que são plenárias ou intermediárias, mas que permitem aos fiéis permanentemente, como num buquê, oferecer a Deus o próprio sacrifício e, sobretudo, a graça de contribuir para a salvação das almas. Ouçamos do século V, contemporâneo ao grande Santo Agostinho, a São Jerônimo e a outros, o Papa São Leão Magno, sobre este dia. Maria concebeu primeiro no seu espírito e depois em seu corpo. Uma virgem da descendência de Davi, foi escolhida para ser a sagrada maternidade. Iria conceber
um filho. Deus e homem, primeiro em seu espírito e depois em seu coração. E para evitar que, desconhecendo o desígnio de Deus, ela se perturbasse perante efeitos não esperados, efeitos tão inesperados, ficou sabendo no colóquio com um anjo que era obra do Espírito Santo, o que nela se realizaria. Maria, pois, acreditou que, estando para ser em breve mãe de Deus, sua pureza não sofreria dano algum. Como duvidaria desta concepção tão original, aquela a quem é prometida a eficácia do poder do Altíssimo? A sua fé e confiança são ainda confirmadas pelo testemunho de um milagre anterior à inesperada fecundidade de Isabel. De fato, quem tornou uma estéril capaz de conceber, pode também fazer com que uma virgem conceba. Portanto, a palavra de Deus, que é Deus, o Filho de Deus, que por princípio estava com Deus, por quem tudo foi feito e sem ele nada se fez, a fim de libertar o homem da morte eterna, se fez homem. Desceu para assumir a nossa humildade, sem diminuir a sua majestade. Permanecendo o que era e assumindo o que não era, uniu a verdadeira condição de escravo à condição segundo a qual ele é igual a Deus. Realizou assim, entre as duas naturezas, uma aliança tão admirável que nem a inferior foi absorvida por esta glorificação, nem a superior foi diminuída por esta elevação. Desta forma, conservando-se perfeita reciprocidade das duas naturezas, que subsistem em uma só pessoa, a humildade é assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade. Para pagar a dívida contraída pela nossa condição pecadora, a natureza invulnerável uniu-se à natureza passível, e a realidade de verdadeiro Deus e verdadeiro homem associa-se numa única pessoa do Senhor. Por conseguinte, aquele que é um só mediador entre Deus e o homem, como exige a nossa vocação, morreu segundo a natureza humana e ressuscitou segundo a natureza divina. Com razão, pois, o nascimento do Salvador conservou intacta a integridade virginal de sua mãe, ela salvaguardou a pureza, dando à luz a verdade. Tal era, caríssimos filhos, o nascimento que convinha a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Por esse nascimento, ele é semelhante a nós pela sua humanidade e superior a nós pela sua divindade. De fato, se não fosse verdadeiro Deus, não nos traria remédio. Se não fosse verdadeiro homem, não nos serviria de exemplo. Por isso, quando o Senhor nasceu, os anjos cantaram cheios de alegria. Glória a Deus nas alturas dos céus, e anunciaram paz
na terra aos homens por ele amados. Eles vêm eternamente a Jerusalém celeste ser consumada pelos povos do mundo inteiro por tão admirável prodígio da bondade divina, qual não deve ser a alegria da nossa humilde condição humana, e se até os sublimes coros dos anjos se rejubilam. Esta palavra tão bonita no 5º século do Papa Leão Magno nos ajude a recordar e venerar a Virgem no seu título tão glorioso da Mãe do Carmelo, Mãe da Perfeição, aquela que nos conduz a rezar e insistir para a remissão final das almas do purgatório.